gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspira Não Pira. E hoje a gente vai falar sobre felicidade. Faz tempo que eu tô falando que a gente vai gravar sobre isso, né? Mas finalmente eu consegui que a minha convidada viesse. A minha convidada é a Karina, psicóloga. Ká, se apresenta para as minhas seguidoras saberem quem você é. Bom, vamos lá. Eu sou a Karina, então. Tenho 2 filhos, o Antônio e o Romeu. Sou psicóloga e atuo na psicologia clínica há 15 anos. Hoje a nossa clínica trabalha só com criança e adolescente. Então, a gente tem tanto o setor de neuropsicologia, em que a gente faz avaliação e intervenção, quanto o setor de terapia comportamental. E eu divido a minha vida aí nesses 2 setores. Né? Eu fico metade do período na clínica e a outra metade com as crianças que estão com 2 aninhos e com 4. Bom, apesar dela falar que ela trabalha só com criança, né, e adolescente, o nosso papo hoje não é sobre trabalho, a gente vai falar sobre felicidade. E aí, né, eu quero começar te perguntando o que pra você é felicidade? Bom, imaginei que você fosse perguntar isso em algum momento. Porque esta, obviamente, né, é a pergunta mais óbvia, mais clássica. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é uma das mais complexas e completas, né? Eu tenho dificuldade de resumir, de ser sucinto. Especialmente, acho que com um tema como esse, me passam várias coisas na cabeça. Eu acho que a primeira coisa que eu penso, quando a gente fala de felicidade, é em autoconhecimento. Eu sei que talvez não seja tão óbvia a relação, mas eu penso assim, quando a gente tem um bom autoconhecimento, a gente consegue identificar mais facilmente as coisas do nosso dia a dia. E um dos erros que eu vejo que as pessoas cometem nessa busca do ser feliz é colocar a responsabilidade da felicidade em coisas específicas, né? E não no processo, e não na relação. E eu entendo a felicidade justamente como esse processo, né? É viver um processo pra você. Um processo do quê? Defina esse processo. Tá, é como se a gente pudesse, então... Eu vou tentar dar exemplos que eu acho que vai ficando mais fácil. Então, é muito comum a gente ver pessoas que esperam, por exemplo... quando eu casar, eu vou ser feliz, né? Quando eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. Eu tive uma fase na minha vida, por exemplo, que eu queria muito ser mãe, né? E eu depositei muito a responsabilidade de ser mãe nessa felicidade. Então, quando a gente coloca o peso nisso, parece que todo o processo, a gente esquece de olhar para ele e esquece de olhar outras coisas que poderiam nos fazer felizes, né? Então, quando eu falo da felicidade nesse processo, é justamente a gente aprender a olhar para o nosso cotidiano, viver o agora. Porque eu penso assim, a felicidade só existe um tempo para existir, que é o agora. Porque eu não tenho controle do futuro. Então, eu não tenho como depositar a felicidade no futuro. Isso não quer dizer que eu não vou ser feliz lá no futuro. Mas eu só tenho controle sobre o agora. Mas né? pra você, a felicidade, ela é uma emoção, ela é um sentimento, ela é um comportamento, ela é uma habilidade. Como que você entende a felicidade? Tá, vamos lá. Eu acho que também tem várias coisas envolvidas, né? Acho que a felicidade... Uma perguntinha difícil. A felicidade tem até a questão cerebral, né? Porque quando a gente fala felicidade, a gente pensa primeiramente numa emoção, num sentimento, né? Eu tô feliz ou não estou feliz, ou eu sou feliz, não sou feliz. Então, obviamente, a gente pensa em emoções, em sentimentos. Mas, para os sentimentos existirem, a gente tem que ter alguns hormônios no nosso corpo, né? Então, a felicidade, ela também é corporal, né? Ela tá ali dentro de nós. Então, tem algumas atitudes, alguns comportamentos nossos que favorecem com que esses hormônios apareçam no nosso corpo e contribuam pra gente se sentir feliz, né? E a felicidade também é comportamento no sentido de que, dependendo das nossas atitudes ao longo do dia a dia, ao longo desse processo que eu tô dizendo, eu acredito que a gente pode ter mais acesso às coisas que nos fazem felizes. E por isso eu pensei no autoconhecimento, né? Porque quando eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tenho mais habilidade, o que eu não tenho mais habilidade, o que eu me sinto mais confortável, o que eu não sinto, ao longo da minha vida eu posso ir fazendo escolhas nessa direção, né? E, consequentemente, entrando em contato com isso mais vezes, eu posso experimentar essa sensação de felicidade mais vezes, né? Perfeito. E acho que é legal também pensar que a felicidade, ela não é um estado permanente. Né? Que eu acho que é uma outra coisa também que talvez frustre um pouco as pessoas. É pensar nisso. Eu quero ser feliz como se ser feliz fosse ser todos os dias, Será que né? isso que você tá falando aí, eu acho que entra um pouco no meu entendimento de felicidade. Pra mim, felicidade é um sentimento. Eu sinto que estou feliz. Né? É um estado meu. Também entendo que não só como um sentimento, é também como uma escolha. Eu escolho viver um estilo de vida no qual
eu vejo felicidade no que eu escolhi viver. Eu escolho direcionar os meus pensamentos. Eu escolho direcionar os meus comportamentos, né, pra felicidade. Até quando eu falei que a gente ia falar sobre felicidade, eu fui dar uma pesquisada. O que os estudos dizem sobre felicidade, né? E não existe uma definição sobre felicidade. Verdade. Ninguém consegue definir. Até porque o seu ser feliz é diferente do meu ser feliz. Então não tem como eu falar, felicidade é isso, né? Então eu tento pensar que a felicidade, ela é uma ausência de dores ali, né? De angústia, não de problemas, porque os problemas existem. Mas é uma ausência de, como eu diria assim, uma ausência de não sentir... não olhar para as coisas ruins. É a sua habilidade de conseguir olhar para o bom. Complementando isso, acho que a felicidade, ela anda de mãos dadas com a gratidão. Porque eu acho que não tem como uma pessoa ser grata e ser infeliz. É verdade. Um outro ponto, porque eu não vou definir a felicidade, mas eu vou falar as coisas que eu penso sobre a felicidade. Um outro ponto que eu acho interessante é a gente pensar que felicidade é muito diferente de alegria, que eu acho que entra isso com o que você falou. Legal. Então, pra mim, eu já entendo assim, a felicidade, ela não é permanente, porque a gente, em qualquer momento, pode acontecer uma outra coisa, eu posso ter uma outra atitude, um outro comportamento que mude isso em mim. Mas felicidade é diferente de alegria. Então, eu posso não estar alegre, mas eu sou feliz. Exatamente. Ao meu ver. Então, por exemplo, quando eu tenho um dia difícil, aconteceu uma coisa com meu filho, eu briguei com meu marido, as coisas profissionais não estão saindo como eu queria e eu estou desanimada, eu estou triste, né? E aí eu vou conversar com uma amiga e ela me fala, você tá feliz? Eu sou feliz Isso, com a vida que eu tenho. Mas naquele momento não necessariamente mas você naquele momento eu não estou alegre. Isso, eu legal. não estou me sentindo, não estou com os sintomas de alegria. Eu não estou sorrindo, eu não estou positiva, eu não estou otimista, mas olhando para minha vida, eu sou feliz com a vida que eu tenho, com a trajetória que eu tive, com o que eu vivo, o ambiente em que eu estou inserida, eu sou feliz. Pode ser que em um momento eu não esteja feliz. Pode ser que eu me perceba em um momento da vida e eu fale, neste contexto eu estou infeliz. E eu preciso ver o que eu vou fazer para mudar. Perfeito. O que você entende? O que você pensa da felicidade com a gratidão, por exemplo? Tá. Inclusive, eu acho que gratidão é um dos primeiros pontos que a gente trabalha quando a gente... Vamos imaginar, né? Dentro daí do meu trabalho. Quando a gente tá com uma família, com alguém que busque lá a terapia que não vem se sentindo feliz. Isso é algo comum, né? Então, quando a gente pensa em estratégias para lidar com isso e para buscar essa felicidade, né? De alguma forma... Praticar a gratidão é exatamente uma das sugestões, porque é isso que você falou. É esse olhar diferente para as coisas. Porque quando eu falo que a felicidade não está na coisa em si, eu acho que é justamente isso, né? Se você encarar a situação, pode ser a mesma situação, mas se você souber encarar essa situação de uma outra forma, você pode experimentar sentimentos diferentes. E praticar a gratidão é isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo real. Tem noites que são difíceis com as crianças. Você tem filhos pequenos, você sabe muito bem disso. Né? E aí, quando eu pratico gratidão, eu estou vivendo aquele momento. Então, assim, poxa, uma noite cansativa, não dormi legal. No outro dia eu tenho várias coisas pra fazer. O filho doente, às vezes. Mas aí, qual que é o sentimento de gratidão? Eu tenho 2 filhos pra cuidar. Né? Olha que legal eu olhar por esse lado. 2 filhos que me deram trabalho durante a noite, que estão doentinhos, que estão demandando de mim, que estão me deixando cansada. Mas eu tenho 2 filhos saudáveis, né? 2 filhos que eu desejei demais, que me trazem tantas alegrias na minha vida, tanta realização. Então, olha, a perspectiva muda. Né? Então, eu acho que a gratidão, ela traz muito esse... Né? Aflorar esse sentimento. Eu acho que a gratidão, ela volta o nosso olhar e os nossos comportamentos para nos aproximar da felicidade, né? Então, eu acho que a felicidade... eu me arrisco a dizer que ela é uma escolha. Às vezes, a vida vai chacoalhar a gente de maneiras muito diferentes, de maneiras imprevisíveis e de maneiras ruins, né? A gente vai ter situações que vão ser difíceis. Uma pessoa perde um filho, uma pessoa perde um marido, uma pessoa perde um emprego, perde a casa. A vida vai trazer isso. Mas ainda assim, existe jeito dela se recompor, dela juntar ali os cacos, né? De quando ela se quebra emocionalmente e ela procurar ser feliz, fazer coisas que deixem ela feliz, né? E eu acho que, mais uma vez, eu volto no autoconhecimento em relação
relação a isso. Porque senão a gente entra naquele comportamento de manada. Que assim, todo mundo faz tal coisa, eu acho que vou fazer isso também. Mas, gente, calma. Quando eu me conheço, eu tenho mais chances de fazer aquilo que realmente vai me trazer essa sensação de felicidade. Isso combina mais comigo, né? Eu já experimentei isso em algum momento tipo, eu não foi vou legal. fazer isso só porque uma pessoa me sugeriu, se isso não faz sentido. Se não faz pra sentido, mim. por exemplo, várias pessoas que eu conheço jogam beach tênis, acham super legal. E eu olho realmente postagens e tal. Mas quando eu paro pra pensar, eu falo, gente, eu não sou boa com bola. Eu acho que assim, vai ser zero habilidade. Vai ser uma situação que, apesar de parecer legal pra maioria das pessoas, é um esporte que não combina comigo. Academia. A maioria das pessoas, quando pensa em atividade física, faz academia. Eu hoje, tendo autoconhecimento, sei que é um tipo de coisa que se eu experimentar, vai ser na força do ódio, vai durar pouquíssimo tempo. Vai te deixar de mau humor. Isso, e eu não vou persistir, né? Então, eu acho que o autoconhecimento nos ajuda nessas escolhas, né? E que aí, e por sua vez, trazem esse sentimento de felicidade. Você mencionou que no teu trabalho, vocês às vezes trazem isso, né? Na questão da gratidão, nas famílias, nas crianças. E um dado que eu vi esses dias em um estudo, que dizia que antes a gente via a depressão começar, na maioria das pessoas, por volta de 29 anos. E hoje a gente já vê começando por volta de 14, 10 anos, né, nas crianças. Então, acho que isso é total ligado com a questão da felicidade, né? Como que você entende hoje do porquê que as pessoas hoje estão tão infelizes? Qual que é a tua hipótese, né? Você não precisa acertar nessa resposta. Mas a tua hipótese, porque assim, eu tenho uma análise na minha... Depois eu vou te falar a minha opinião. Legal, tá. Mas a gente vê, hoje em dia, as pessoas estão mais infelizes. Né? Sim. Estão mais insatisfeitos. E, na verdade, os dados mostram isso mesmo, né? A gente vê um aumento muito grande, né? Como você mesmo falou, do percentual de pessoas, de crianças, de adolescentes. Tem até um estado de alerta mesmo em relação à saúde mental. De uns anos pra cá, a gente vem falando muito disso, Tem mudado muito, né? Eu nunca vi assim, todas as vezes as pessoas estão com problemas, estão mal, estão desanimadas, estão com questões psicológicas relacionadas à falta de felicidade, né? Estão se sentindo infelizes. E qual que é a tua hipótese? Então vamos lá. O que eu penso em relação a isso? Justamente quando eu falo da importância de olhar para o processo, né? De que a felicidade não tá lá naquela coisa do futuro. A felicidade tá aqui, no agora. Tá no hoje, na forma como eu encaro as coisas, na forma como eu vivencio. Olhando para a nossa vida hoje, a maioria das pessoas vive uma vida extremamente acelerada. Né? Hoje, o que a gente vê são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? As pessoas estão, sim, vivendo níveis altíssimos de ansiedade, níveis de estresse altíssimos, acumulando muitas funções. A gente vê na clínica, por exemplo, várias crianças que têm a agenda cheia. Né? E às vezes até na busca da felicidade, porque os pais querem que os filhos sejam felizes. Se a gente perguntar o que você mais quer pro seu filho, acho que uma das primeiras coisas que a gente pensa é isso. A gente quer que os filhos sejam felizes. E nessa busca, né, de vários tipos de atividades que possam trazer habilidades, etc., os pais já enchem a agenda das crianças desde pequena. Então, hoje, olhando para o todo, eu vejo que as pessoas estão com muita dificuldade justamente de olhar para o agora, de olhar para essas situações. Porque parece que a gente está fazendo uma coisa, mas a nossa cabeça já está pensando na próxima coisa. E a gente está na próxima coisa, a gente já está pensando na outra. A gente não está conseguindo mais frear e olhar para o processo. Tanto que se você pesquisar, por exemplo, igual você falou, eu fui pesquisar alguma coisa sobre felicidade. É muito comum hoje em dia relacionar, dentre as estratégias para lidar com felicidade, a meditação, que era uma coisa que alguns anos atrás a gente nem falava, era uma coisa assim, para pessoas muito específicas, né? Era uma coisa mais da filosofia oriental e tal. E hoje a gente, até a psicologia já trouxe isso para dentro das nossas técnicas. E a meditação, na verdade, a gente fala do mindfulness, que é o conceito de atenção plena, de olhar para o presente. É justamente o momento. Isso ajuda muito. E num mundo como hoje, ele é extremamente necessário. Calma, para. Antes de eu pensar nas próximas coisas, o que eu tô vivendo agora? Né? O que eu posso curtir desse momento? Como que eu posso olhar para essas coisas e me sentir feliz agora? E não quando eu for ter o meu filho, ou não quando eu casar, ou não quando qualquer outra coisa for acontecer. O que tem ao meu redor que eu não tô conseguindo enxergar? Né? Então eu vejo muito esse mundo acelerado, essas mil coisas que a gente faz ao mesmo tempo, roubando a nossa felicidade. Sabe o que eu vejo como um ladrão de felicidade hoje em dia? Rede social. Com certeza. Eu acho que hoje em dia a gente tem um problema tão grande aí, porque eu falo, a tecnologia avançou mais rápido que o homem, eu acho. Então, assim, ninguém preparou o emocional da humanidade para lidar com as redes sociais. Então, o que eu vejo, pelo menos na minha experiência quando eu estava atendendo, né? O que eu vejo de relato das pessoas que me escrevem. Antes, a felicidade, ela era talvez mais comum e mais acessível, porque a gente tinha mais acesso a ver o que a gente tinha
e não ver o que a gente não tinha. E hoje, as redes sociais, elas permitiram que as pessoas vejam a todo momento o que elas não têm. Então, por exemplo, se eu estou lá mexendo na rede social, tô ali no Instagram, tô vendo o que cada um tá fazendo. Eu tô ali na minha casa, acabei de lavar uma louça, tô sentada, não tô fazendo nada. E talvez aquele momento estaria bom pra mim. Eu estaria sentada, lavei a louça, eu tenho minha casa, tenho meu filho, tô ali, tá tudo bem. Mas quando eu tô ali, eu vejo que alguém já tá lá na Disney, que alguém tá numa praia, que alguém teve alguma conquista profissional, teve uma coisa, fez uma coisa que eu não fiz. Isso. Alguém tá mais feliz que eu, alguém tá numa festa, alguém tá numa confraternização tá mais magra que em amigas, alguém tá mais bonita. E ali, a rede social, ela virou um lembrete do que eu não tenho. A gente não entra na rede social e vê pessoas fazendo o que a gente faz. E você vê como a rede social te rouba do agora, né? Eu acho que o que eu falei tem muito a ver com o que você tá falando. Porque a rede social tira você daquele momento. Poxa, eu tô descansando, eu lavei minha louça, às vezes meus filhos estão cochilando. Olha que momento gostoso. Isso, você saiu do seu agora. Ela te leva pra voar sobre a vida dos outros e ver ali o que você não tem. E aí eu acho que a gente entra na comparação, né? Exatamente. Que é outro grande maior ladrão da felicidade, né? E eu gosto de pensar em exemplos sobre isso também, porque muitas vezes, vamos pegar aí, vou pensar aqui num exemplo, tá? A gente, sei lá, eu tava infeliz com o corpo e aí falei, não, eu vou me cuidar mais, entro numa dieta legal, faço atividade física e aí consigo mexer um pouco no meu corpo. Falo, nossa, tô me sentindo bem, tô me sentindo feliz com esse aspecto da minha vida. Tá, então neste momento estou satisfeita. Aí, marco uma viagem com um grupo de amigos e aí a gente vai pra praia e lá várias outras pessoas estão com um corpo mais sarado, com um corpo diferente, com um corpo mais bonito. Eu estava feliz até agora. Naquele momento que eu passo a me comparar com outras pessoas, provavelmente eu já vou me sentir envergonhada, eu já vou me sentir insatisfeita. Então, gente, como assim? O corpo não mudou. A coisa em si não mudou. Então, o teu olhar mudou. É o nosso olhar que mudou, né? E se a gente for pensar na maternidade, quantas vezes a gente faz isso? A gente tá vibrando a conquista do nosso filho. Ai, não tava comendo nada na introdução alimentar, começou a comer legal e tal. Aí você se reúne com o grupo de amigas, todos comendo brócolis, tomatinho, tararã, maravilhoso. E só o teu lá... Então, só assim, você tava não feliz, dorme a noite toda. Isso, nossa, de todo seu bebê tá mundo. mamando de 3 em 3 horas. Você tá assim, ai, que delícia, de 3 em 3 parou horas. De uma hora. Aí a outra fala, nossa, ele ainda acorda de madrugada, o meu já dorme 12 horas seguidas. Olha como a comparação então, assim, muda total a perspectiva, né? A comparação, ela vem, ela destroça qualquer chance que a gente tem de felicidade, né? Esses dias uma pessoa tava pedindo umas dicas, uma ajuda sobre começar uma questão profissional nova. E aí ela falou assim, fiz isso aqui, mas olha, 190 pessoas viram só. Né? Aí eu falei, nossa, e por que isso é um número ruim pra você? Se você estivesse numa sala com 190 pessoas, é bastante gente, não é? Aí ela, eu não tinha pensado nisso, mas é porque eu vejo as outras pessoas postando que 1000 assistiram. Olha só. E é isso, né? Então, assim, a gente tem que escolher como olhar. Eu sei que às vezes é difícil, né? E eu acho que isso é um hábito. Eu acho que escolher, direcionar esse olhar é um hábito. A gente precisa aprender a fazer. Eu preciso sempre parar, me organizar os meus pensamentos, ter autoconhecimento pra me conhecer, pra eu conseguir fazer isso, E praticar né? a gratidão também ajuda nisso. Porque quando a gente tira um momento do nosso dia pra gratidão, a gente justamente foca nessas coisas. Então deixa eu olhar. Poxa, olha só, eu tava com o peso tal, agora eu consegui atingir o peso tal. Meu filho tava dormindo assim, agora ele tá dormindo de outro jeito. Então, acho que a gratidão também entra exatamente nisso, né? E aí, deixa eu ver aqui. Eu peguei umas perguntinhas das pessoas que eu acho que a gente consegue linkar com o que a gente tá falando. Essa aqui a pessoa falou, o que é ser uma pessoa feliz? Tá, acho que um pouco do que a gente falou da felicidade. Só uma coisa que eu pensei, quando você estava falando do ser feliz relacionado a não ter problemas. Eu acho que dá pra gente ampliar um pouquinho essa visão. Não, eu não acho que é a não ter problemas. Eu acho que é a não ter angústia diante dos problemas. Então, assim, eu associaria... Eu acho que o que é ser uma pessoa feliz? Pra mim, eu diria, é uma pessoa em paz. Legal, isso. Que eu pensei assim, pra complementar isso seria... às vezes as pessoas não enxergam problemas específicos naquele momento. Então assim, parece até que tá tudo bem. Mas parece que mesmo assim ela não consegue se definir como uma pessoa feliz. Porque talvez a gente precisasse adicionar algo a mais nesse contexto, nessa definição tão ampla do que é felicidade, né? Tão complexa. Que seria a gente encontrar um propósito, né? Ter algo um pouco além.
Então, além da gente não ter problemas, a gente estar em paz com isso, eu acho que é legal a gente pensar. Então, talvez uma pessoa feliz, né, que ela possa se definir como feliz, ela encontrou um propósito, né? Então, ela conhece, por exemplo, as suas habilidades, ela conhece… sabe o seu valor. Isso, os seus princípios, os seus valores, né? O que é importante pra ela. E quando eu falo propósito, eu não penso de forma alguma em algo grandioso, né? A gente pode ter um propósito dentro da nossa casa, por exemplo. As pessoas confundem propósito com sucesso, né? Tipo, como eu vou impactar o mundo? Não, gente. E assim, eu até acredito que isso que a gente tá fazendo hoje muda o mundo, por exemplo. Porque se algumas pessoas estiverem nos ouvindo e falarem, poxa, que diferente, isso eu nunca tinha… feliz. Ela vai mudar a vida dela. Gente, eu mudei um pedacinho do mundo, se eu pude contribuir com a mudança de alguém, não é? Então, eu acho que isso que é propósito, né? Eu vejo, por exemplo, no meu trabalho, durante muitos anos, né, dentro da psicologia, você sabe, a gente pode trabalhar com várias coisas. E por muito tempo atendi adultos, eu trabalhava em escola, em clínica, enfim. Então, de uns anos pra cá que a gente conseguiu realmente filtrar a nossa clínica nesse trabalho mais específico. E hoje eu acho que eu tenho muito claro esse propósito. Por exemplo, quando eu atinjo famílias, né? Quando eu dou uma palestra ou quando eu tô com uma família única ali dentro, com uma criança, eu vejo muito o meu propósito nisso, né? É o que eu gosto de fazer, é o que eu acho que eu sei fazer bem. Então, assim, isso me traz muita felicidade. Então, eu acho que esse ser feliz pode ter relação com isso, né? Então, assim, viver o momento presente, olhar pras coisas, aprender a ter gratidão, né? Desviar das comparações. Estar em paz com as suas escolhas também. Isso é super legal. Eu acho que é importante a gente estar em paz com as nossas escolhas. Saber o que a gente tem potencial pra fazer. Porque às vezes eu tô diante de uma situação ali que eu tô completamente impotente, né? Eu tô ali numa situação que eu não tenho como sair daquele problema. Mas eu sei que eu sei que em um momento certo, aquilo vai passar. Eu sei que vai existir um jeito de sair daquela situação. Então, não é porque a pessoa feliz, ela não é aquela pessoa que tá sempre alegre, eufórica, né? Assim, não. A pessoa feliz é uma pessoa que eu diria, acho que estar em paz, talvez pra mim é o que faça mais sentido pensar, né? E isso que você falou é uma coisa que eu gosto de pensar também, e eu costumo falar muito sobre isso para as pessoas. Às vezes a gente tá diante de uma situação que a gente não tem controle sobre ela, certo? E quando a gente gasta o nosso tempo tentando mudar essa situação, isso também rouba a nossa felicidade. Né? Por exemplo, eu cheguei atrasada aqui, e isso foi uma coisa que me incomodou. Eu falei pra você, não estraga a tua energia, fique em paz. Isso é uma coisa que eu não gosto de fazer. Mas a hora que eu vi sua mensagem e eu falei, eu não tenho controle sobre o trânsito. Eu não esperava que isso acontecesse. Não tem o que fazer. Você só ia chegar aqui chateada, desanimada, sem querer gravar. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha pra uma situação, ela não está no nosso controle, então, ok. Qual é o caminho? Aceitar. Então, saber a diferença entre onde eu posso e devo agir, sair da minha zona de conforto, não tá legal, mas isso eu tenho controle, isso eu posso fazer algo, então eu tenho que mudar. E aquilo que a gente tem que aceitar. E eu acho que o mais difícil, na verdade, é ter a sabedoria pra escolher se eu vou agir, se eu vou mudar ou se eu vou aceitar. Porque muitas vezes a gente vê situações que você poderia sim mudar e que a pessoa tá lá na zona de conforto, reclamando, não tá feliz, mas também não faz nada. E às vezes a gente fica lamentando e tentando mudar justamente aquilo que a gente não tinha o controle. Então a gente tem que inverter um pouco isso, né? A gente tem que ter esse autocontrole disso, né? De falar, não, eu vou me recompor nesse momento e eu vou agir assim. Eu acho muito engraçado. O meu marido, ele tem eu falo assim, que eu nunca vou conseguir entender o emocional dele, que é assim. Sei lá, se passou um furacão e destruiu a nossa casa e chegou lá e a casa tá toda destruída, não tem mais casa, um problema gravíssimo. Ele vai falar assim, gente, não vamos nos abalar com isso. Não vale a pena, a gente não tem nada que a gente possa fazer hoje pra isso. Gente. Vamos pedir uma comida gostosa, vamos ter um bom jantar, porque a gente não pode fazer nada pra mudar isso. Mas, em contrapartida, se ele vai abrir um ovo na frigideira e o ovo quebra, tipo, no chão… Ele fica furioso. Ai, que ódio. Eu falo, mas eu não consigo te entender. Se a vida tá acabando, pra você tá tudo bem. E ele é justamente isso. Porque pra ele é assim, o ovo ter quebrado… Ele podia ter evitado. Expectativa, isso. Do jeito que ele ia fazer, exatamente. Cabia ele mudar. Agora, a casa caiu, eu não tenho o que fazer agora. Não tenho o que fazer mais, então não adianta fazer isso. E assim, de fato, meu marido é uma pessoa feliz, sabe? Assim, com certeza. As pessoas são mais felizes assim. Uma outra coisa que me veio aqui agora, que eu não quero esquecer da gente mencionar, é a questão de sucesso e felicidade, né? Existe o livro, tem um livro que eu gosto muito, leiam aí, né? Chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele traz vários estudos sobre a felicidade e ele muda muito a nossa cabeça sobre isso. E ele fala no livro a questão de sucesso e felicidade, que muitas pessoas passam a vida querendo ter sucesso para ser feliz, quando na verdade tem sucesso quem é feliz.
Entendeu? Então, os estudos mostram que não é assim, o cara super bem sucedido, ele é mais feliz. Não. Os estudos mostram que os mais felizes têm mais sucesso. Isso. Né? E você, olha só como isso tem a ver com aquilo que eu falei no começo, no sentido de que… buscar nas coisas. Se você colocar na sua vida essa definição, então eu só vou ser feliz quando eu tiver sucesso, você vai gastar a sua vida sem enxergar um monte de coisa legal que pode ter acontecido. E quando finalmente o tal do sucesso chegar, talvez você não se sinta tão feliz. E talvez ele nem chegue, porque você tá tanto tempo buscando outras coisas, você não entendeu o que precisa, deu um clique, né? E é comum que as pessoas falem, nossa, sempre falta algo, sempre tem alguma coisa. Por quê? Aqui tem uma pergunta sobre isso, ó. Tenho a sensação de que sempre falta algo. Por quê? Então, mas olha só, exatamente isso. Então, você coloca o seu propósito na felicidade em alguma coisa, você fica cegamente lutando para aquilo, sem enxergar toda a felicidade, toda a beleza das coisas ao seu redor. Quando você chega naquilo… Você pode se sentir, na verdade, empolgada naquele primeiro momento. Aquilo passa rapidamente. Porque aquilo que a gente falou da alegria, né? Aquela coisa mais… euforia. Né? Euforia é uma coisa pontual. E aí você já quer o quê? Então, o próximo, né? Então, agora é o meu próximo objetivo. Quero noivado, né? quero casar. Quero casar. Quero ter filho, eu quero ter segundo filho. Eu quero ter… Isso. E aí parece que a vida fica sem fim com esses objetivos. É bem isso. E aí você tá deixando de aproveitar o que, na verdade, deveria ser o mais importante. E realmente, eu concordo, né? Se a gente parar pra pensar, índices de suicídio, de infelicidade, né? Se você olhar pros percentuais, enfim, pros dados, não mostra… todo mundo que tem sucesso, por exemplo, é feliz e não vai cometer suicídio. Gente, pelo contrário. Quantos que a gente vê que, né, se você for olhar o histórico daquela pessoa que chegou no extremo da infelicidade a ponto de cometer suicídio, que era uma pessoa de sucesso. Celebridades, pessoa… a gente vê, né? Isso. Pessoa tem muito dinheiro, tem muita fama, é adorada pelas outras pessoas, tem tudo. Tem casa, tem carro, tem marido, tem filho, mas tá infeliz. Tá infeliz. Porque não tá naquela coisa em si. Talvez ela não esteja conseguindo talvez enxergar… não tem. Então, talvez acho que a gente consiga falar sobre a escolha, né? A felicidade como escolha, né? Não escolheu viver a vida de uma maneira que a torne mais feliz. Perfeito, exatamente. Aqui alguém perguntou, por que tem gente que é mais feliz do que os outros? Eu acho que entra na questão… Eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre o tanto que é relativo. A gente não tem como falar, você é mais feliz que eu. E eu acho que as redes sociais, inclusive, atrapalham nesse conceito. Porque quando a gente olha pra rede social do outro, geralmente as pessoas tendem a colocar um recorte da vida dela. E geralmente é um recorte bom, né? Um recorte positivo. Então, como que você tem essa base de comparação que você é menos feliz do que o outro? É aquele recorte que te fez parecer isso. Mas não necessariamente, né? Não, e cada um entende felicidade de um jeito, né? É. Então, às vezes, pra uma pessoa, a pessoa que, sei lá, tem filho, marido, casa, é feliz. E às vezes aquela mulher não tá feliz. Ou a outra que tá sempre sorrindo, a pessoa define como feliz. E talvez não seja isso, né? Então, eu acho que a gente tem que… Não existe isso. Tem gente que é mais feliz que os outros, na minha opinião. Que é muito relativo, a gente não tem como definir, não tem como mensurar a tua felicidade, a minha felicidade. Eu acho que só uma coisa que é importante a gente pensar, que como a felicidade depende também de hormônios, e a gente pode ter mais predisposição ou não, né, a ter aqueles hormônios no nosso corpo, pensando em cuidados básicos, né? Que eu acho que isso é muito legal, porque as pessoas às vezes estão buscando a felicidade com coisas tão mais complexas, mas não procuram ter uma boa noite de sono, uma alimentação bacana, não pratica nenhuma atividade física. Então a gente tem que olhar lá pra base, né, da pirâmide. Isso pode fazer diferença. Porque eu garantindo essa base, né? Eu cuidando desse aspecto, o meu cérebro vai funcionar, né? Com mais coerência em relação a isso, né? Então, assim… Mas você acha, então, que as pessoas podem ter mais predisposição a se sentir feliz do que outras, fisiologicamente falando, nesses hormônios? Existe isso. É impressionante, mas existe isso, né? Porque como outras características que a gente sabe em relação à doença mental, por exemplo, há outras questões que pode existir uma predisposição, né? Em algumas pessoas, em outras não. E o ambiente, às vezes, pode ser… né? A história de vida também de cada um vai levando, né? A pessoa a ter uma reação diante dos problemas. Igual que tem uma frase que eu gosto que fala: o que acontece na nossa vida importa 10%. Como você reage importa 90%. Olha só, né? Isso. E como a gente reage, a gente aprende ao longo da vida. Então, assim, por mais que exista
uma predisposição a se sentir mais feliz, mais hormônios, né, da felicidade em umas pessoas e outras, existe a história de vida o comportamento de cada um, onde cada um pode escolher. Isso é só um pequeno pedacinho, né? A gente não pode se conformar com isso. Todo o resto vai fazer muito mais sentido, né? Sabe, tem um outro estudo que eu acho muito interessante também. Também é do Jeito Harvard de Ser Feliz. Que ele fez uma análise de diário das freiras. Você já ouviu falar sobre esse estudo? É assim, eles pegaram diários de freiras de muitos anos. Tipo assim, elas escreviam num convento e eles pegaram. E aí, olha o que eles constataram. Que eles filtraram palavras, tipo, que eles associariam à felicidade e palavras que eles associariam à infelicidade. Então, por exemplo, a freira que falava muito sobre raiva, ódio, tristeza, angústia, era uma freira infeliz. A freira que falava mais sobre gratidão, felicidade, no relato dela como mais animada, mais feliz, então eles dividiram entre o grupo das freiras felizes e das freiras infelizes. E as freiras infelizes morriam mais rápido do que as freiras felizes. Só. Tipo, as freiras felizes tinham uma média de idade ali que elas viviam até 95 olha que interessante. anos. E as infelizes viviam, tipo, até 80, 78. Então, assim, essa parte fisiológica, ela existe mesmo. E aí, né? isso vai te ajudando a ter hábitos de vidas que trazem a permanência daquilo, vai virando um ciclo, na verdade, positivo, né? Então, essa acho que a gente consegue enfatizar aí a importância de escolher ser feliz, né? É verdade. Se você tivesse que dar uma dica para uma pessoa que hoje tá assistindo a gente, tá pensando, gente, eu tô vendo que eu não tô feliz, não tá legal, não tá do jeito que eu quero, eu não consigo me sentir feliz, eu busco, sempre falta alguma coisa. O que você daria de conselho para ela? Por onde começar a tentar encontrar essa felicidade? Tá, vamos lá. Eu acho que a gente falou já vários pontos importantes, mas uma coisa que eu queria ter a oportunidade de falar aqui, que é uma coisa que eu relaciono muito com essa questão da busca da felicidade, de ter, na verdade, os relatos de infelicidade. É o quanto as pessoas buscam o tempo inteiro essa vida equilibrada de uma forma distorcida. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria: não tenha uma vida equilibrada. Parece bizarro, parece muito estranho uma psicóloga falando isso. Mas assim, foi feito um estudo, vou até dar um exemplo que eu acho que é o que vai embasar isso. Que se a gente fosse seguir todas as dicas de todos os profissionais, de todas as áreas, então quando a gente fala de felicidade, é esse bem-estar, é saúde mental, então a gente tá em equilíbrio com todas as coisas. Se a gente fosse seguir tudo que um médico fala, e aí eu vou pegar cada especialidade, o dermatologista vai falar pra eu cuidar da minha pele, né? O outro médico pra cuidar da alimentação, o nutricionista, o psicólogo infantil. Se você for colocar em prática tudo, a mastigação, por quantos minutos, por quanto tempo eu tenho que meditar durante o meu dia, quantos minutos de atividade física, a gente precisaria de mais de 48 horas por dia para colocar tudo em prática. Ou seja, impossível. Impossível. Isso sem dormir. Então, se a gente somar mais o nosso tempo de sono, daria quase 60 horas. Então, assim, impossível. Então, o que isso quer dizer? Que quanto mais a gente busca freneticamente essa vida equilibrada, né? E conseguir dar conta de tudo, mais desequilibrado, na verdade, a gente fica, né? Mais surtada a gente fica. Então, o que é a grande sacada? É justamente a gente entender que em alguns momentos da nossa vida, a gente vai tá mais satisfeito em algumas áreas. E que pra gente dar conta daquilo, a gente necessariamente vai ter que abrir mão de outras coisas. Então entra nisso do nosso autoconhecimento, de fazer escolhas conscientes. E quando a gente aceita isso, fica tudo mais leve, a gente vive mais em paz, né? Porque muitas vezes, eu vejo com mulheres, é muito comum. A gente parece que só vai acumulando papéis, mas a gente não quer abrir mão do papel anterior, a gente não quer abrir mão da qualidade do que a gente fazia, e a gente vai surtando, né? Porque assim, eu quero cuidar da minha carreira, eu quero cuidar do meu corpo, mas agora eu tenho um casamento pra cuidar. Aí eu tenho um filho pra cuidar, eu tenho um segundo filho pra cuidar. Gente, não dá pra ter esse equilíbrio, né? Isso é falso. Não dá pra ter tudo também, Não dá pra ter né? tudo. E isso quer dizer o quê? Esse não ter a vida equilibrada é no sentido do quê? Bom, hoje eu vou desequilibrar tal área. Eu vou focar mais na maternidade, eu sei que por um tempo eu vou dar um pause na minha carreira, ela vai ficar mais embaixo. Ou os autocuidados que antes eu conseguia todos os dias ter, talvez, né, por um tempo, 1 ano, 2 anos, não vai ser daquele mesmo jeito. Até o casamento, né? Porque às vezes a gente se cobra de até o casamento tem que estar 100% em dia, enquanto a gente tem filho pequeno, enquanto a gente tá cuidando do trabalho. A gente vai ter que ter aquela conversa franca com o marido. Provavelmente vão ser tempos difíceis, a gente não vai conseguir ter tanto tempo de qualidade pra nós. A gente dá conta disso agora, vamos deixar esse pratinho de lado pra gente segurar o outro prato. E esses ciclos vão mudando, é viver em paz com isso, né? Que talvez o ano passado tava de um jeito, poxa, agora eu consegui esse ano mudar um pouco o meu foco. Pra isso, provavelmente, eu tive que deixar de lado alguma coisa. E eu sempre falo pras pessoas, você adicionou uma coisa nova na sua vida? Então, o que você vai tirar?
né? Ou você vai tirar alguma outra coisa, ou você vai diminuir a qualidade de outra coisa. Não adianta só adicionar mais uma coisa e achar que você vai dar conta de tudo. Porque você entende quanto isso roubaria a nossa felicidade? Essa busca desse tal equilíbrio perfeito? Eu vivencio isso. Assim, só pra gente encerrar, vou contar um pouco de um relato meu, né? A vida inteira eu falei que quando eu fosse mãe, eu ia querer parar o profissional. Eu defini isso, pra mim, eu tinha essa certeza. E aí, quando eu parei o profissional, eu tava ali vivendo exatamente o que eu queria ter vivido, né? E aí eu me pegava assim, nossa, mas meu Deus, tô ficando pra trás profissionalmente, não tô fazendo, nossa, mas e agora? Nossa, e aí meu marido um dia falou assim pra mim, bom, então vamos pensar no jeito prático, você tá querendo voltar? Então pra isso a gente precisa pôr os meninos na escola ou contratar uma babá, você quer? Não. Ele falou, então você tá exatamente onde você quer, do jeito que você quer, você queria agora tá viajando, fazendo evento e deixando seus filhos com a babá? Não, então não tem opção, não tem opção. Isso. Então você tem que lembrar disso agora. E aí eu falei, é muito verdade isso. Em várias situações eu me pego, me cobrando. E aí eu mesma, já por ter esse autoconhecimento, eu me volto para essa realidade de, pera, eu tô exatamente onde eu queria estar. Exatamente. Né? Então às vezes eu vejo, nossa, uma pessoa que tem a mesma profissão que eu, fazendo um mega evento fora do país. E eu penso, ai, que legal, fazendo isso profissionalmente. Daí eu penso, tá, mas eu queria hoje fazer isso, deixar na minha realidade, deixar os meus bebês pra eu fazer isso. Não, então não adianta eu querer uma coisa que eu não quero pagar o preço pra ter, né? E aí eu fico em paz, né, com aquilo que a gente escolhe fazer. E eu acho que isso entra também na questão das expectativas que a gente cria. Que é o que eu falei no Instagram do modo sobrevivência. Nossa, perfeito! Exatamente. Gente, isso muda tudo. Modo sobrevivência, só pra contextualizar vocês. Eu falo que existem situações na vida, na maternidade muito frequente, que a gente precisa escolher ativar o modo sobrevivência. Qual que é o modo sobrevivência? Zero expectativa. Eu não pretendo fazer nada, eu só pretendo sobreviver. Então, por exemplo, meu marido viajou agora, eu fiquei sozinha com os dois. Não pretendo me arrumar, não pretendo estar bonita, não pretendo lavar cabelo, não pretendo secar cabelo, não pretendo passar maquiagem, não pretendo lavar a louça, eu pretendo sobreviver. Se precisar pedir comida, eu vou pedir. Se precisar dar a refeição para eles mais tarde, eu vou dar. Se precisar deixar a louça suja, eu vou deixar. E tá tudo bem, porque eu escolhi sobreviver. Quando os meus filhos nasceram, alguém falou assim pro meu marido, você não quer que a gente fique com eles para vocês terem um Vale Night? Ele olhou assim pra pessoa, olhou pra mim e falou, Vale Night? A gente quer sobreviver, a gente tá sobrevivendo. Vale Night agora, a gente nem né? tá tendo a expectativa de ter Vale Night. E é isso, porque quando a gente reduz as expectativas, a gente aumenta muito a nossa chance de se surpreender positivamente. Eu tanto ativei o modo sobrevivência que até piolho peguei. Aí eu falei assim, gente, realmente o modo sobrevivência ele precisa estar ativo. Porque assim, quando acontece daí uma coisa ruim, quando acontece uma coisa ruim, a gente tem um olhar gentil sobre isso, sabe? Exatamente. Tipo, tá tudo bem, que bom que estamos em casa, que bom que estamos saúde, que bom que é só piolho. E a gente resolve, né? Agora, se eu tivesse lá querendo dar conta de tudo, trabalhar, lavar a louça, manter a casa limpa, os filhos saudáveis, meu Deus, se o piolho, ele ia acabar comigo. Nossa, exatamente. Ele ia, meu Deus, que mãe sou essa que tem o piolho, né? Exatamente. Então, acho que é isso, é perfeita essa dica sua. Não tente equilibrar tudo, todas as não coisas, tente fazer todas as coisas. E acho que, pra finalizar, não busque a felicidade em coisas. A felicidade, ela tá em você. É uma escolha de ver a vida, né? Então, Ká, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Foi super importante. Eu sei que foi super importante pra você, né? A coragem de estar aqui. Agradeço muito você ter dado esse passo. E, gente, quem tiver alguma dúvida sobre felicidade, sobre comportamento, né? Sobre psicologia, sigam a Ká, procurem aí saber sobre o trabalho dela. A clínica dela também é NeuroUnité, né? Isso mesmo. Aqui em Londrina, mas elas têm um trabalho super legal aí na internet. Inclusive, tem o jogo, né? Elas desenvolveram um jogo muito legal. Procurem ali no Instagram dela, vocês vão encontrar como vocês encomendam, tá entregando pro Brasil inteiro, né? Sim, já estamos vendendo. Então, elas desenvolveram um jogo super legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam praticar a felicidade e se sentir mais felizes, mais leves e mais em paz. Muito obrigada, Ká. Obrigada, Isa.